Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o Padre Dimar e é com alegria que vamos iniciar aqui no nosso canal uma série de pequenas formações bíblicas. Trata-se de porções bíblicas que, lidas, meditadas e praticadas, irão alimentar a nossa espiritualidade, alimentar a nossa caminhada de fé. Essa série será chamada de Porções Bíblicas e será dividida em algumas temporadas. Nós iniciamos hoje a primeira temporada, que é a oração. E hoje o primeiro episódio vai nos falar da perseverança na oração. Quais são as características de uma oração perseverante? E para isso eu gostaria que você tomasse como base o livro de Gênesis, capítulo 32. É a história de Jacó atravessando o vale de Jaboque. Esta história nos mostra como Jacó perseverava na oração e como ele pode ser para mim e para você um modelo de perseverança na oração. Você sabe que Jacó estava atravessando o vale de Jaboque, estava com seu coração angustiado porque estava sendo perseguido pelo seu irmão Esaú, e ele, com medo de ser assassinado pelo seu irmão Esaú, atravessa esse vale à noite e faz uma experiência fortíssima com Deus. Ele luta a noite toda com um anjo que representa o próprio Deus para nós, e ele sai vitorioso nesta oração, e com ele você e eu aprendemos a perseverar e sair também vitoriosos na oração. Gênesis, capítulo 32. A primeira característica de uma oração perseverante, inspirada na oração de Jacó, é a confiança no Deus das promessas. Mais do que confiar nas promessas de Deus, mais do que confiar nas coisas que Deus pode dar a você, trata-se de você confiar no Deus que fez as promessas. Escute o que está escrito no versículo 10 e no versículo 13. Disse Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, Senhor, que me ordenaste, retorna à tua terra e à tua pátria, e te farei bem. O versículo 13, ele diz assim: Foste tu, com efeito, que disseste, eu te cumularei de favores, e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar, de tão numerosa. Meu irmão, minha irmã, é assim que Jacó ora na presença do Senhor, confiando no Deus a quem ele fala. Você e eu precisamos orar na presença do Senhor, confiando assim também. Você se lembra que no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, quando Salomão vai consagrar o templo ao Senhor, Salomão também faz o mesmo tipo de oração, confiando no Deus das promessas. Mais do que confiar nas coisas que Deus pode dar a mim e a você, nós precisamos confiar no Deus das promessas. Segunda característica de uma oração perseverante, inspirada na oração de Jacó, é reconhecer a sua indignidade, reconhecer a sua fraqueza, reconhecer diante de Deus que somos necessitados dele. Escute com atenção o que diz o versículo 11. Eu sou indigno de todos os favores e de toda a bondade que tiveste para com teu servo. Jacó reconhece diante do Senhor que ele é indigno, mas é a graça do Senhor, é a presença do Senhor, são as promessas do Senhor que elevam o ser humano. Nós também precisamos aprender a reconhecer a nossa fraqueza ao nos aproximarmos da oração. Se nós nos aproximamos da oração com os corações orgulhosos, achando que vamos ali somente para Deus nos abençoar, porque Ele tem a obrigação de nos abençoar, mas nós não reconhecemos a nossa necessidade dele, corremos o risco de orar e não sermos atendidos. Terceira característica de uma oração perseverante, inspirada em Jacó. Jacó ora com objetivos claros e determinados. Escute o que diz o versículo 12. Livra-me da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos, a mãe com os filhos. Jacó, quando faz a sua oração, ele tem claros quais são os seus objetivos na oração. Muitas vezes nós vamos à oração, mas não sabemos o que queremos, não sabemos o que pedir e não sabemos como pedir. O apóstolo Tiago vai nos dizer que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Nós precisamos aprender a preparar o nosso coração para a oração,
ter objetivos bem claros na nossa oração, ter objetivos bem determinados na nossa oração e apresentar isso a Deus com sinceridade de coração, sem nos preocuparmos com palavras bonitas, com palavras rebuscadas, mas simplesmente rasgando o nosso coração na presença do Senhor e suplicando a sua graça, o seu socorro. Quarta característica de uma oração perseverante: Jacó ficou sozinho com Deus. A quarta característica de uma oração perseverante inspirada em Jacó é ficar sozinho com o Senhor. Você e eu somos convidados a ficar sozinhos com Ele, a estar com o Senhor, a nos alimentar da presença do Senhor, a desejar a presença do Senhor. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que a oração é um impulso do coração ao céu, é um impulso do coração a Deus. Isso é desejar estar sozinho com o Senhor. Escute o que diz o versículo 25 do texto que estamos meditando neste momento. E Jacó ficou só. E Jacó ficou só. Que versículo pequeno, mas também que versículo poderoso. Jacó ficou sozinho. Você se lembra do que Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Quando você for orar, feche a porta do seu quarto e fique sozinho com o seu pai. E ali no segredo, ele, o seu pai, vai te abençoar. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a estar sozinhos com o Senhor. Jesus também, em um outro momento, quando ele foi escolher os seus apóstolos, ele escolheu os que ele quis, para que estivessem com ele, para que ficassem com ele. Mais importante do que fazer um monte de coisas para Deus, mais importante do que nos enchermos de tarefas para Deus, é ficar com o Senhor. Quem fica com o Senhor, quem fica sozinho com o Senhor, persevera no Senhor, recebe as suas bênçãos. Muitas vezes você nem vai saber o que pedir na oração. Muitas vezes você nem vai ter forças para falar muitas coisas na oração, mas tenha claros em seu coração seus objetivos e fique ali com o Senhor. Às vezes a sua melhor oração será o silêncio do seu coração, será contemplar o Senhor, será estar na presença dele, contemplando-o, adorando-o, louvando-o com o seu silêncio. Quinta característica da oração perseverante inspirada em Jacó. Jacó luta com Deus. A oração é uma luta, a oração é uma batalha e você só sairá vitorioso dessa batalha se você perseverar. O versículo 25 continua dizendo assim: E alguém lutou com ele até o amanhecer do dia. Jacó ficou só e alguém lutou com ele até o romper da aurora. Meu irmão, minha irmã, Jacó passou a noite em luta, a noite em oração, porque ele sabia que para alcançar os seus objetivos, que eram claros e determinados, ele precisava perseverar. A oração é uma luta constante, é renunciar a nós mesmos, é renunciar à nossa própria miséria, é renunciar ao nosso orgulho, é pedir perdão pelos nossos pecados, é renunciar ao nosso pecado, é deixar para trás a vida velha, é ter a ousadia de se entregar ao Senhor, de confiar no Senhor e de seguir os planos do Senhor. Você e eu precisamos aprender que a oração é a força que nós temos, a arma mais poderosa que você e eu temos para enfrentar o nosso inimigo, para enfrentar os gigantes Golias que tentam derrubar-nos, para enfrentar os problemas, os desafios que nós encontramos, é a oração. E a oração precisa ser perseverante. Quanto mais nós orarmos, mais desejo de orar nós teremos. Quanto menos orarmos, menos desejo de orar nós teremos. Por isso é importante estar em oração com o Senhor. Por isso é importante perseverar, estar sozinho com Ele e lutar. Porque a oração é uma luta constante para vencer a si mesmo, vencer o pecado, vencer o diabo e vencer as tentações do mundo. Sexta característica da oração perseverante inspirada em Jacó. Jacó entrou em comunhão com Deus. A oração, meu irmão, minha irmã, nos coloca em comunhão com o Senhor. Escute o que diz o versículo 27. Ele disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: Eu não te deixarei se não me abençoares. Eu não te deixarei se não me abençoares. Jacó entra numa profunda comunhão com o Senhor.
ele entra em comunhão com Deus. Meu irmão, que glória! A oração é fazer comunhão com o Senhor. A oração é entrar na intimidade do Senhor. A oração é estarmos com Ele, é estarmos nele. A oração é permitir que Ele seja em nós e que nossa vida esteja mergulhada nos planos dEle, mergulhada na vida dEle. Jacó diz, eu não te deixarei se não me abençoares. Meu irmão, minha irmã, essa deve ser a nossa oração. Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Senhor, eu não vou me afastar da oração enquanto o Senhor não me abençoar. Eu vou perseverar na oração. Eu não vou estar em oração somente um dia, somente alguns momentos, somente quando eu precisar. Eu vou estar em oração todos os dias, em todo momento, porque eu preciso do Senhor todos os dias e todo momento. E Jacó vive em comunhão com Deus. Ele entra numa comunhão profunda com Deus. E este é o meu chamado, e este é o seu chamado, entrar em comunhão com o Senhor, viver em comunhão com o Senhor. E isso só é possível se nós perseverarmos na oração. Sétima característica da oração perseverante inspirada em Jacó. Jacó reconhece e louva a Deus pelos seus benefícios, pelas suas bênçãos. Você sabe que Jacó foi abençoado pelo Senhor e até o seu nome foi trocado em sinal desta bênção. E Jacó reconhece a bênção, Jacó reconhece as maravilhas do Senhor, Jacó reconhece a bondade do Senhor em sua vida. Para compreendermos como Jacó foi grato a Deus pelas bênçãos recebidas, vamos retomar os versículos 10 e 11. Está escrito assim: Jacó disse, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, Senhor, que me ordenaste, retorna à tua terra e à tua pátria, e te farei bem. Eu sou indigno de todos os favores e de toda a bondade que tiveste para com teu servo. Eu não tinha senão meu cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 rebanhos. A bênção do Senhor na vida de Jacó foi imensa, e Jacó reconheceu isso. Orar é reconhecer também as bênçãos do Senhor. Quando nós vamos à oração, nós precisamos ter a confiança de que aquilo que nós pedirmos ao Senhor, se for da sua vontade, Ele vai nos conceder. Como disse a primeira carta de São João, se nós orarmos e o que nós estivermos pedindo, se estiver dentro dos planos de Deus, o Senhor vai nos atender. E ao nos atender, nós precisamos ser agradecidos pelas bênçãos que Ele derramou sobre as nossas vidas. E para encerrarmos este momento de leitura, meditação e decisão de praticar a palavra de Deus, gostaria de recordar a você as 7 características de uma oração perseverante inspirada na oração e na vida de Jacó. Primeira característica, Jacó confia no Deus das promessas. Segunda característica, Jacó reconhece a sua fraqueza diante de Deus. Terceira característica, Jacó ora com objetivos claros e determinados. Quarta característica, Jacó fica sozinho com o Senhor seu Deus. Quinta característica, Jacó luta na oração. Sexta característica, Jacó entra em profunda comunhão com Deus. E sétima característica, Jacó reconhece os benefícios do Senhor e é agradecido pelas bênçãos do Senhor em sua vida. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter participado deste momento breve de reflexão, somente para recordar e para ficar gravado no seu coração. Perseveremos na oração, pois a oração é a escada que nos leva para o céu. Perseveremos sempre, oremos sem cessar, pois o Senhor quer fazer comunhão conosco e quer nos abençoar. Obrigado por ter acessado o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você receba notificações de próximos vídeos. Deus abençoe você, hoje e sempre.